eu coloquei exatamente o tema da forma como ele solicitou, consequências mentais e espirituais da pornografia, tá? Como a gente vive uma época de muitas facilidades, né, e muitas informações, e é muito difícil você conseguir manter o equilíbrio no meio dessa internet. Cara, antigamente você tinha, muitos anos atrás, era difícil, mas você precisava de uma revista, você precisava ficar olhando na praia, você precisava ver gente passar no shopping. Você não tinha opção, não tinha esse negócio de computador. O cara hoje está sentado no quarto, velho. E tá por aí, velho. Dando tapa no otorrino, no otorrino, ornitorrinco. Enfim, minha mente é muito louca, não se preocupe. E não tinha isso, velho. E a gente precisa conversar. Então, esse vídeo aqui não é nada contra, contra o sexo. Na verdade, sexo é vida, né? O papo aqui é outro. Acontece que nós estamos num mundo de muita facilidade. Você tomar cuidado, você passa que você está de bobeira aqui, vibrando um negócio positivo, você abre um TikTok, um Instagram, começa a aparecer figura meio nua já. E ficou muito difícil você manter. A gente precisa entender isso. A pornografia sempre existiu. O seu avô tinha os troços escondidos atrás do armário. Não tinha, velho. As pessoas tinham. Seu pai teve fita VHS, mas tinha umas coisas em comum, né? Ele estava lá, ele precisava colocar. Era difícil assistir a mesma coisa. E era uma coisa, não era tão bizarro, não tinha categorias e mais categorias. Às vezes você ia com uma vergonha retada nas locadoras. Aí você ficava lá dentro, pegava uma fita. Lá na frente. Qual é? Vai alugar isso aqui, irmão? Mandiocação perigosa. Isso é bom, viu? E assiste. Pai, peraí, velho. Fala abaixo aí, pô. Então, mas tinha um negócio, era meio... Todo mundo era meio do negócio, mas era meio escondido, era meio difícil, não tinha 1 bilhão de categoria. Os espíritos, eles realmente... as consciências também tinham suas coisas, mas é muito difícil, velho. Então, o cérebro foi desenhado pelo sistema evolutivo para sentir prazer sexual ligado à pessoa real, com contato. Sério, vamos conversar sobre isso de forma sincera. Com vínculo, esforço, com conquista, com olhar uma pessoa, você sentir aquelas coisas, tal. Foi para isso que nós evoluímos, assim nós evoluímos. Dos anos para cá, décadas para cá, mudou totalmente. Ele não foi feito para ter buffer infinito de vídeos, 47 abas abertas, cada uma específica. Essa aqui, ó, namorando com a árvore, macaco em cima da árvore, brincando com a berinjela. Isso não foi feito para isso. Para você... um monte de informação ao mesmo tempo. A gente não foi feito para isso, a gente não evoluiu para isso. Não existe ainda um diagnóstico perfeito para entender a quantidade de formação de dopamina, de grotesco. A gente não sabe o que vai acontecer. Você sabe o que acontece com qualquer coisa no corpo, né? Existe um processo de resistência. A gente vai falar sobre isso. Então, o instinto sexual foi criado para preservar a espécie. A gente virou um negócio interessante. Nesse vídeo a gente vai precisar falar sobre isso, tá? Existem aplicativos que ajudam as pessoas sobre isso, inclusive, tá? A Organização Mundial da Saúde incluiu um transtorno de comportamento sexual compulsivo. Ela criou um CID, que é um tipo de categoria internacional de médicos no mundo inteiro, são iguais. É o CID-11. E assim, sei lá, em 2009 foi criado. De tão patológico que é, hoje em dia tem categoria médica. Você for no médico e o médico começar a tratar você com um psiquiatra, com reações por compulsão, comportamento sexual compulsivo, ele vai procurar um CID, ele vai achar um deles é esse, CID-11, vai categorizar você lá, existe, tá? Só para você ter noção. Vamos lá, a energia sexual como força da vida. É literalmente a energia que a natureza usa para garantir que a espécie continue. Você pode interpretá-la de todos os jeitos que você quiser, mas a energia sexual é para a espécie continuar. Ponto. Todos os outros são válidos, forma de interpretação de amor, são legais e tal, respeitáveis, mas no final é uma energia monstruosa, inconsciente, abissal, natural, feita para você não conseguir se controlar até certo ponto e que a vida vem. É um negócio tão forte que existe um estudo por isso que a gente tem que por isso que é importante você estudar a ciência.
Você que entende você para de se culpar, velho. Pra você ter ideia, isso estudado, tá? Colocaram homens antes de fora de um local, isso foi feito testes com isso. Olha que interessante. E mediram a testosterona deles. Tava lá, né? E colocaram eles perto de mulheres atraentes. Calma que o inverso também é verdade, acontece com as mulheres também, são níveis diferentes. Quando eles ficam meia hora perto de uma mulher atraente, a testosterona sobe para quase 8 vezes a mais, não explode assim, é um pico que dá, é um tipo de testosterona específico que vai. Então você tem ideia como nós fomos feitos, esse estudo, para termos interação com pessoas reais. Isso é um processo instintivo. Então você tem que entender que você está dentro, a consciência quando nasce, nós estamos nesse corpo, nós entramos no corpo e o corpo existe uma lógica. A sua consciência, pai velho, ela vai ter que se acostumar com vai pegar uns mais, outros menos, mas o seu corpo funciona assim. Pode ter alteração para o comportamento, mas isso faz parte do processo fisiológico. Mas isso acontece de forma natural. Por isso que tem gente que não se controla. Acontece de forma natural. Você aqui, a pessoa ali na frente. Só que isso está sendo feito com coisas que não são reais. Com vídeos que... E eu fico o tempo inteiro. Então, o que acontece? Quanto mais estímulos você tem, vai acontecendo um processo interessante. Resistência ao receptor. Resistência ao mecanismo de abertura. A palavra excitação veio do processo excitatório. Eu estou excitado. Você está falando que você está com os receptores do sistema neuronal em maior excitação do que o normal, respondendo a aberturas de recepção. Respondendo. Então, tudo isso é voltado, até os termos a gente não exige, não entende o que é. Então, acontece uma coisa muito interessante quando vem um estímulo sexual, acontece um sistema de recompensa da gente. Nós temos a área, primeiro, a área tegmental ventral. Lá do mesencéfalo começa a liberar a dopamina. Olha que interessante. Sai de uma área e vai para outra. O cérebro, ele, apesar de ser uma coisa, ele se comunica. E uma área do cérebro deixa a outra viciada. Vê que interessante. O núcleo accumbens recebe a dopamina e gera aquela sensação de coisa boa da moléstia. Opa! Vou dar um rolê com o rinoceronte, dessa vez eu acertei. A amígdala marca emocionalmente aquele momento. E ela vai fazer com que entre a informação no hipocampo com aviso da dopamina, o aviso diminui a ação do córtex pré-frontal, fala, para de pensar, senão você não vai... Você sabia que se você pensar, você não tem tanta vontade sexual? O ato de sexual é um ato meio que pensar, olha, vai para cima e fala, ai, cada você fica meio burro. Você só consegue procriar porque fica burro. Isso é um processo orgânico, não sou eu que estou falando não, tá? Eu estou fazendo você entender como funciona o corpo. No momento que você quer sentir prazer, fazer menino, é um momento de diminuição de consciência. Ah, mas eu não quero fazer menino, calma. Você não está pensando em fazer menino, mas a vida quer que você faça. Você acha que você quer dar uma cuspidinha lá dentro para quê? Você acha que a pessoa quer que a pessoa dê uma cuspidinha lá dentro para quê? Para fazer menino, para velho. Ah, mas homem com homem, da mulher com mulher, não importa. As formas psicológicas que você usa é seu amor, a sua interpretação. A vida, ela não quer nem saber disso. Ela vai jogar energia sexual para todo lado, alguns ela vai acertar, outros não. É assim que funciona, é instintivo. Pertence ao corpo físico. Você precisa ficar burro, porque você é inteligente, você vai usar a inteligência proporcional e você vai falar, Deus me livre, tem menino. Eu não sou caridoso. Alguns poucos são. Um exemplo. Eu não. Quero menino nada, dá trabalho, trocar fralda, não sei o que, para frente, pagar a pensão, daqui a pouco você... Não, quero menino. Quando você usa o córtex pré-frontal, na consciência atual nossa, a gente não tem empatia. Se não fosse a vontade sexual nossa e a burrice, entre aspas, diminui a ação do córtex pré-frontal, isso aqui, ó. Diminui 40% a 50%. É como se você ficasse bêbado por vontade sexual. Você para de pensar, pá, velho. Para de processar. Se você pensar, se você olhar o sexo friamente, é um negócio até meio louco. Eu costumo falar, pega o seu dedo aí agora. Enfia no nariz ou no ouvido. Umas 10 vezes para frente, para trás, vê se é gostoso. Não é, velho. É sem noção. É totalmente ilógico.
Não faz sentido, velho. Só faz sentido se você ficar burro. E a gente precisa falar dessa forma. Porque você precisa entender os mecanismos que a natureza fez em relação ao planeta Terra para fazer seres extremamente egoístas colocarem gente dentro do planeta. E isso é o sexo. Você não assiste pornografia porque você quer esmagar o golfinho. Você quer fazer menino e está sendo controlado pelo mundo. Só que você está sendo enganado. Ali não vai fazer menino. Então, o problema é esse. É um processo que fica preso, você fica preso, você precisa estar preso no sistema planetário criado para pegar os seres e fazer eles ficarem querendo fazer menino. Por mais que, mas é gostoso, cara, é só... É a maioria, é o processo ilusório de prisionamento, de acrescimento de questões hormonais, para chegar num ápice específico, é o momento do clímax, e ali você passa um tempo sem vontade, daqui a pouco aquilo que acontece. Aí é que entra o que eu estou tentando falar aqui, o sistema dopaminérgico. Quanto mais você usa ele, mais ele cria resistência. É aí que funcionam todos os vícios. Todos. Se você ficar 20 dias sem fazer nada, uma semana, a primeira vez é a melhor que tem. A primeira vez que você dá ali uma cosquinha, uma esmagada no golfiotica, ou cutucurso, é a melhor que tem. Por quê? Joga dopamina na fenda sináptica, os receptores não estavam muito ligados, eles diminuem a sensibilidade. Quando aquilo acontece, há uma alta excitação, chega minha câmera tremeu, até minha... Calma, câmera. Você também. Todo mundo aqui. O negócio acontece, passa a informação, você tem desliga, nessa hora que acontece, por uns 10 ou 15 segundos o processo aqui desliga antes também, mas desliga totalmente. Na hora do clima, por isso que as pessoas começam a gemer, gritar, porque fica burro. Em estado normal, você não fica na rua, não fica assim. Você tem que estar meio burro para fazer isso. Mas, cara, isso é lógico, eu estou falando de lógica aqui. Lógica. Entendeu? Eu estou falando de lógica. E você não percebe. É de uma burrice tão grande que você começa a se sentir importante pelo próprio sistema que ele pegou. São garanhão. Pego todos. Você não é nada mais que um controlado pelo sistema. O sistema planetário lhe controla. E você se acha o máximo por ser um cara controlado. Você é burro, na verdade. Me perdoe. Porque uma coisa é você amar uma pessoa e falar, eu quero trazer um espírito para cá, sentir um prazerzinho, tal, também, tal, beleza, com aquela pessoa. Mas se você não tem controle, está por aí à torta direita, o planeta está ali controlando, aí você vai entrar no sistema de leis, nossa, porque você não ama a pessoa, vai acabar você não tomando cuidado, dando besteira, pegando doença, outras coisas, ou enganando pessoas, criando processo kármico em cima disso. Então você ficou meio burro. É isto. Então, sexo nada mais é do que uma coisa gostosa para enganar. Só é gostoso para você se lascar. E é gostoso só um pouquinho ainda, nem muito. Ele é muito... Então, o que acontece? Isso é importante que eu estou falando. Você precisa entender como funciona o processo. Existe uma coisa, o sistema dopaminérgico, chama sistema de resistência aos receptores, se chama Down Regulation. Down Regulation. Quase que é o Down no sentido de baixa regulação, tá? Regulação baixa. Porque ele começa a receber, ele vai diminuindo. Então, cada vez, por isso que o sexo é complicado. Por isso que quando a pessoa se vicia, ela começa a ver um joelho, gosta, daqui a pouco já vai subindo, daqui a pouco já é um negócio, daqui a pouco ela só sente prazer se ela estiver namorando um gnomo abraçado de costas em cima de um lugar, daqui a pouco precisa de 10 gnomos, um só não dá mais, é um processo sem fim. Por isso que um estudo existente dos extremos, dos sexos chamados bizarros, os mais extremos são aquelas pessoas que já não sentem mais excitação com qualquer coisa. E aí o que acontece? A vida pessoal dela, que era para olhar uma pessoa, um homem, uma mulher, e sentir prazer por ela, ela não consegue mais, cara. Não consegue. Porque o nível de excitação dela está aqui em cima é mentiroso, porque nunca aconteceu. Quer dizer, o cérebro não entende. Para o cérebro, você está tendo aquele nível de excitação. Mas aquilo não aconteceu. Vai namorar com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, acha sem graça, aí começa a criar maluquice para poder sentir prazer. Tudo bem, as brincadeiras, as coisas devem acontecer, mas chega uma hora que não funciona mais, o negócio não sobe, a coisa não vai mais para frente, porque a excitação é tão grande que aquele negócio... E isso é sério, tá?
Às vezes eu falo aqui, brinco, mas isso é muito sério. Muito sério. Não funciona mais. Então, o momento do orgasmo, para você ter ideia, além de fechar isso aqui, você fica viciado em... Isso é misturar entre corpos masculinos e femininos, tá? Os hormônios vão variar, alguns mais femininos. Dopamina é liberada, muito acima do normal. Ocitocina, hormônio do vínculo. Endorfina, que é o hormônio que dá aquela sensação gostosa de diminuição de consciência, de não... Por que você não sente dor na hora do sexo? O cara tá sangrando ali, velho. Machuca, às vezes. Por que as pessoas... Endorfina, velho. Liberada pelo cérebro para você ficar indo para frente e para trás o tempo inteiro. O cérebro lhe engana para você poder não sentir dor, cara. E você acaba, quanto mais... E como não sente dor, você precisa do estímulo da dor, porque mistura uma coisa com a outra. A analgesia que a endorfina faz com a necessidade, por isso que às vezes tem pessoas que ultrapassam esse limite. E a norepinefrina, que é a adrenalina que faz, aumentando a frequência cardíaca, a pressão para você poder aguentar o pancada, senão você não vai aguentar. Poder ter resposta, acetilcolina para o coração poder movimentar da forma certa. Tudo isso é químico, é muito importante. Vamos, só que coisas interessantes, alguns dados antes da gente continuar. Os sites pornográficos no mundo, os maiores sites, divulgam a estatística, eles tinham isso em 2023, cerca de 115 milhões de visitas por dia, um só. Sites famosos, eu não vou falar nomes aqui, tiveram, para você ter ideia, em 2023, cerca de 5,5 bilhões de horas de vídeos assistidos num ano. É muita coisa, velho. E aqui 666 assistindo, é o capeta colocando você lá. Um site de pornografia tem mais acesso que a Netflix e outro junto aí. Só um. Só um. No mundo inteiro. Para você ter ideia de quão pesado é o negócio. E a quantidade de pessoas precisando de... Inclusive é porque isso não é muito falado, as pessoas não falam, mas buscando ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, pela essa compulsão. Os laboratórios estão estudando, já tem algumas, tá? Algumas medicações, algumas direções, para poder trabalhar a compulsão. Diminuir essa sensação de prazer que você tem, né? Existem algumas medicações que fazem isso, tá? Parecido algumas com o do cigarro, porque ela diminui a sensação de... O que acontece? Como você fica com mais dopamina naquela região em que você estava querendo, a sensação de... Ele fecha os receptores dos neurônios, do pré-sináptico e pós-sináptico. Então fica mais dopamina naquela região. Então você começa a ficar sentindo-se um pouquinho mais. Então você não tem o aviso do cérebro, que o cérebro é um desgrama, velho. Ele vai falar, me dá mais, vá pegar. Eu quero. Ele faz isso com você. Por quê? Ele também é programado pela Terra, na verdade, para você fazer isso. Então você está num corpo como consciência que tem uma vontade específica que você não entende qual é. Eu estou falando de uma coisa, são muitas, tá? Então a compulsão funciona assim, um gatilho, alguma coisa dispara você. Pode ser solidão, tédio, dispara. Quando eu não me sinto assim, a pornografia resolve. Você está mal, você precisa de alguma coisa para... O gatilho pode ser ao contrário. Tem gente que vai comer chocolate, por exemplo. Está meio triste, vai comer chocolate. Tem gente que está de uma forma... o cérebro do nada ativa um gatilho, ele faz sozinho. Ou ele recebe um gatilho, ou ele sozinho impulsiona um pensamento sexual da sua mente. Uma sensação, ele libera sensações. Olha que cérebro desgraçado, velho. Nossa, como que ele é feito? Você está ali estudando, deitado, não está pensando em nada, vendo um filme, de bobeira. O cérebro, acostumado, porque você estava fazendo isso constantemente, ele libera um pouquinho de sensação e uma reação de um pensamento que ele gravou no hipocampo. Pá! Você recebe aquela coisa, se você não pega o primeiro impulso e desvia, eu não estou falando de espírito, que isso pode ser feito por espírito, tá? Eu estou falando do cérebro como se isso acontecesse num processo de automatismo, mas provavelmente tem espírito no meio disso aí que a gente já vai entrar. Ritual. A pessoa começa o ritual, ela fecha a porta, pega o celular, abre uma aba anônima, começa ali no Brasilão, o jogo da galera. Então o cérebro já começa a ativar a dopamina antes mesmo de ver qualquer coisa, antecipação do sistema, porque você deixou acontecer.
Aí vai vindo, vai vindo. O ideal é não permitir o pensamento. O que acontece? A dopamina, ela costuma, se você não alimenta ela, ela não vai ficar muito ali, ela vai sair. Então, aquele gatilho, aquela pancada que foi dada na fenda sináptica, se você conseguir sair, em 2, 3 minutos, ela some. Então, você perde a vontade. Mas se você começa a alimentar, quanto mais tempo ali, mais vai aumentar, vai aumentar. Vai chegar uma hora que aquilo vai estar tão forte que ele acumula e demora para sair, demora para as vesículas captarem aquilo e dissipando aos poucos. Porque ela é específica, ela está para ativar aquela específica receptor. São muitos, velho. Não tem o que fazer. Aí o consumo. Pode durar minutos ou horas, a pessoa muitas vezes entra em um estado de quase dissociativo, perde a noção de tempo. Era 23 horas, agora 3 horas da manhã, e ela está lá, meu pai, dando um grau no jacaré. O que acontece? Como você ficou burro, literalmente burro, você vai sentir depois que o seu córtex pré-frontal, que foi desligado de propósito para você ficar burro e ficar com vontade no fiofó de fazer as coisas. Quando voltar, quando você terminar, aí vai dissipar a maioria das vontades que ficaram no seu corpo. Aí você vai sentir culpa e vergonha. Por isso que você sente depois isso. Por que você já se perguntou por que você se sente culpado? Na moral, meu mentor deve estar... Por que você se sente assim? Ativa isso aqui de volta. Ó. Caraca, velho. Você chega a falar, na moral, que negócio idiota da porra, velho. Não faz sentido nenhum ficar ali. Não faz sentido ficar acariciando o panda o tempo todo, velho. Não faz o menor sentido, negócio de idiota. Como que eu caio nisso? Não vou fazer mais. Aí começa o gatilho, volta esse processo de novo. Gatilho, ritual, consumo, culpa e vergonha e compensação. Para lidar com a culpa, a pessoa tenta compensar. Tenta fazer alguma coisa para poder arrumar isso. Porque o que é importante, isso que eu estou falando, isso é catalogado dessa forma que eu estou falando, não é invenção, não, isso são catalogados pela psicologia do vício, tá? É um ciclo, tá? Os psiquiatras costumam falar que é vício no sentido clássico, mas a OMS inclui como transtorno de comportamento sexual compulsivo e tem aumentado o padrão de risco sobre isso porque tem levado pessoas a grandes dificuldades em todas as áreas da vida, levando elas a um nível de ansiedade maior, de depressão, disfunção, por que acontece a disfunção? Sexual mesmo. Não sobe mais. Não, a mulher também, tá? Mas normalmente pega a testosterona é um dos problemas, mas a mulher também cai. Tá? Não, normalmente o homem cai mais, a mulher cai também. Porque ela está acostumada com grandes ações. Ela está acostumada com pontos excitatórios bizarros. É bizarro, cara. É bizarro. E a gente cai, velho. Sente depressão porque a dopamina alta, que é artificial, porque não é real, faz a vida parecer sem graça. Comida, amigos, hobbies, tudo perde a cor. Namorado, perde a cor, porque você está acostumado com grande... Você sabe que o momento do clímax, do gozo, você só pede para cocaína. Só pede para cocaína. A cocaína aumenta em 350 vezes os padrões normais de estado normal. Ao momento do clímax, chega a 200. Só pede para cocaína, para você ter ideia. O impacto que dá na hora do pico do troço. Pra você ter noção de como aquilo abre de um jeito estranho. Então, por isso que é feito para você se lascar totalmente, ficar preso naquilo. Então, nós temos que... Qual é a única forma, meu velho? Primeiro que existe coisas. Existem processos biológicos, tá? Seu corpo está quimicamente alterado e seu cérebro está transformado para aquilo. Seu cérebro se acostumou com a sensação de prazer. Então você tem que fazer, são várias coisas, mas você tem que ter consciência do que você quer fazer. Preciso mudar isto, tá? Não estou falando para você deixar de fazer sexo, não. Preciso fazer o seguinte, deixa o sexo na hora que for fazer. Ou então se for fazer, faz uma vez e vaza para tirar aquela sensação dopaminérgica. Mas lembre, toda vez que você faz uma coisa gostosa, pessoas com questões compulsivas, têm personalidades mais facilmente voltadas à questão de compulsão. Você tem que se ligar nisso.
Tem vários tipos de personalidades, tá? Elas vão tentar querer fazer uma segunda vez, se não tomar cuidado, porque o cérebro tem a sensação, ele fala, eu quero isso de novo. Então, mas se você faz uma vez só e para, ela tende a baixar, porque você já fez a primeira ação excitatória, a abertura dos receptores, e depois você consegue controlar melhor, vai ficar mais fácil. Mas é preciso querer fazer, é preciso tirar o sistema de controle de desarmonia dos neurotransmissores e fazer com que o sistema físico, a parte fisiológica também se resolva. Então, é bem de ver, né? Sem contar que eu não estou falando ainda das questões espirituais. Porque isso tudo aqui é a matemática que o psicólogo e o psiquiatra usam. Só que eles não encaixam um processo, que é este que nós vamos conversar agora. Os espíritos. Quando um médico, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, você senta num divã, ele conversa com você, olha, vamos fazer isso aqui. Quando as ações que são feitas, as manobras, são feitas, estudadas por muito tempo, sem que eles contabilizem, para também neutralizar os espíritos. Só que eles não sabem que eles estão fazendo isso. Por exemplo, não adianta, tem pessoas que você vai falar uma coisa vai dar certo, para aquela não vai. Por que não vai? Ah, ela tem uma psique mais complicada. Será que é só isso? Será que é só a psique dela? É aí que entra a dificuldade para ver. As duas toxicidades do umbral, o próprio umbral em si e o espírito encostando em você. Quando você acha que o que aconteceu no decorrer da humanidade? Sexo é negativo? Não. Mas ele é animal. Ele é animal. O sexo, até certo ponto, ele pode ser protetivo. Olha que interessante isso que eu vou falar para você. Quando você tem alguém que você ama. Você sabia que isso é muito interessante, eu nunca vi ninguém falar isso, e isso é muito importante. Você está passando por alguém que você ama. Olha que interessante isso que eu vou falar, viu? Está passando por um processo de assédio, está percebendo o espírito ali. Sabe qual é a melhor forma de você tirar ele? Um médico no trabalho é pegar a pessoa que você gosta e fazer sexo com ela. Dá uma queimada naquilo. Por quê? O espírito estava justamente colado em você pela densidade áurica que você ainda estava. E o sexo, ele queima a densidade áurica, entre aspas, se tiver amor, porque senão o espírito cola do lado, ele fica te obsedia. O sexo sozinho, ele não é queimado sozinho, com duas energias assim, por isso tudo é feito para queimar, para compensar. Ele se compensa. E aí, quando isso acontece com duas pessoas, cria uma reação entre o processo de sentimento e as sensações orgânicas, que faz com que aquela energia mais densa seja dissipada de uma forma tão sutil que o espírito não consegue sugar. E aí diminui o assédio. Porque às vezes você vai para o quarto, estamos com assédio, pode ouvir o que eu estou lhe falando, e depois você teste para ver se eu estou mentindo. Não acredite, vai e teste. Vamos rezar, amor, tem assediador, quer resolver? Pegue seu amor com carinho, brinque com seu amor. Vem cá, meu amor, tal. Aí brinca, aí você parará, pororô, tal, pula do guarda-roupa para cima, vira o Batman, vai voando que nem você vai ver que vocês vão dormir melhor e o espírito sai de perto. O que ele estava fazendo? Ele estava pegando a parte densificada das suas auras. É suficiente para limpar totalmente a mediunidade? Não. Mas é suficiente para dissipar a perturbação daquela noite. Aí no outro dia você vai, amor, estamos com assédio aí, viu? Precisamos nos cuidar. Não tenho nenhum interesse, a não ser, especificamente, que nós nos amemos. Porque o espiritual é muito importante. Não use isso, sua alma cebosa, como argumentação, tá? Mas eu estou falando uma coisa que normalmente eu falaria, junte com o seu casal, pega o evangelho, segura o espiritismo, senhor, estamos sofrendo um assédio muito forte. Cara, às vezes, a forma de dissipar o processo é mais inteligente. Porém, contudo, todavia, você não vai conseguir isso assistindo pornografia. Porque as irradiações mentais da pornografia são doentias. E elas são isoladas sem amor. Você não sente amor pelo vídeo. Nossa, Tonhão. Você não sente amor por isso. Você não sente amor. Você não pensa assim, não, você não tem amor ali. É um negócio drástico. Este é o problema dos ambientes sem sentimentos. Porque a relação, quando você toca em alguém, cara, que você gosta, não é só a energia sexual que é liberada. Existem situações espirituais que são liberadas. Existem hormônios que, inclusive,
Eu falei isso aqui. A mulher em estado de ovulação, ela sobe, ela vai para a dimensão mais alta. Por que isso acontece hormonicamente? Ela tem mais dopamina, ela tem mais serotonina, ela tem a própria progesterona, que é uma sensação incrível. Existe uma coisa na progesterona, que a mulher está grávida, que ela entra em lua de mel com ela, é uma coisa mais... A pele muda, fica mais bonita, porque para receber um espírito... Olha a lógica, ela tem que se elevar para diminuir o assédio e para chegar mais perto do mundo mais sutil. Então... A questão sexual, ela não é negativa, ela passa a ser quando ela sobe, quer dizer, é super legal, cara. E ela usa isso de forma, com qualquer coisa, por qualquer motivo, homem ou mulher. Aí você abre espaço para desarmonia, porque você não tem campo fechado. Cara, entenda o seguinte, cachaceiro gosta de cachaça pesada, ele não gosta de copinho de vinho, não. Ele gosta de coisa tensa, é cachaça da braba. Mas quando você está com o seu amor, vocês estão tomando um vinho de qualidade. Cachaceiro não quer. O cara que quer energia sexual, a sua energia, a energia do seu amor, não é interessante para ele, não. Ele quer BDSM, meu pai. Tapa pesado de quem não conhece. É isso que ele quer isto. Ele quer coisa densa. Que você pode até brincar com você, mas é diferente, porque vocês têm proteção. Sai uma energia de sentimento de vocês dois, que essa energia, ela pega, ela emana, ela controla. Aquela energia não é interessante para o assediador. O assediador, por isso que quando você vai por aí, você não conhece a pessoa, aí é que o assediador vai estar junto. Saulo, mas se eu acabo de conhecer uma pessoa... Bom, se você acaba de conhecer uma pessoa e não tem relação, você vai sofrer assédio, pai velho. Até você começar, depois gostar dela. Se você não tem energia de amor, ponto. Você vai ter probabilidade de sofrer assédio, dependendo do ambiente que você está, dependendo de com quem você está. Não tem o que fazer. Qual foi a intenção que te levou, em princípio, a estar ali? Então, por isso que é importante entender isso. Agora, vamos aqui. Como que o espírito encosta em uma pessoa no momento de uma pornografia? Por que ele faz isso? Pelo meu, cara, é uma energia viciante. Nós somos viciados. Né? As pessoas desencarnam, ficam presas nas vontades sexuais. Muito presas. É muito... Não estou falando que, por exemplo, você pode muito bem... Você tem que observar você. Você tem isso aqui, a qualquer momento você não quer, você sai. Provavelmente você vai desencarnar e, se não for num estado de alto vício, você vai ficar bem. Entendeu? Vai chegar lá num lugar e falar, ó, não pode mais, aqui não pode mais dar corda pro ioiô não, tá? O mentor vai falar para você lá. Isso. Não pode. Aí você beleza, não vai ficar, aí você vai se controlar, você vai diminuindo as sensações, cara. Aí você, não, beleza, eu consigo ficar sem, o corpo já não tá me induzindo, minha mente não tá presa no negócio. Aí você consegue, você passa bem, velho. Não quer dizer que você não vai ter reações espirituais proporcionais sexuais até melhores do lado de lá, tá? Até melhor. Mas não é igual mais no físico, não é aquela coisa mais animal, localizada, pesada para procriação. Às vezes é até muito superior, mas não é essa que a galera está acostumada. Só que, velho, os espíritos se encostam porque é uma energia muito forte. Ela é muito viciante e eles não têm a mesma sensação. Eu já fui nos vales no umbral, algumas vezes. É bem interessante como acontece. Eu já caí várias vezes, muitas. Isso aí não sou eu, não. Deus e o mundo aí. 5, 6 espíritos, às vezes mais, às vezes menos. Uma rodinha. E é lotado assim, cara. Um lugar lotado de gente assim. A cada 5, 6 espíritos, você no meio é tipo um pagode. Você no meio, você dançando. Você encarnado é a bola da vez. Os espíritos todos ficam ao seu redor. Você fica no meio. Lá, e fica assim, pelado, com roupas sexuais. Todo mundo meio deformado. Aí acontece assim, um grupo aqui, formado assim, coisas... Um grupo aqui, outro grupo ali. Assim, não tem, sabe um lugar de orgia? Então assim, para todo lado. E você, como tem corpo físico, está fora do corpo, ou conectado pelo corpo astral, no corpo físico, você libera as sensações que eles não conseguem. Então você, por isso que sempre tem
um cliente. Aí você volta pro corpo, ele já sai, ó, o nosso voltou. Né? Aí procura outro ali, aí o cara já vão pegando assim, já pegamos 4 aqui que estavam de bobeira aí pelo astral, levam lá, jogam lá dentro. Então por que isso acontece? Para sustentar as necessidades desses espíritos, cara. É tipo boate, os caras devem fazer algumas trocas, pagam lá, mantidas por encarnados. A melhor energia que tem é energia direto do foco, você fica preso ali no meio. Aí o que acontece na hora que você vai, você tá sentado, vendo a clara encosta em você, velho. Você nunca sentiu, velho? Você que não minta, não, eu nunca fiz isso, sou um ser de luz. Eu nunca briguei com o povo. Nunca. Não minta, não. Chega aqui pertinho de mim. Chega aqui. Vem cá. Você nunca deu uma apertada no pescoço do frango? Seu mentor sabe. Não adianta se enganar. Ele sabe tudo. Ele sabe exatamente o que você faz. Não vem aqui que você... Ele sabe que você dá uma chacoalhada no camaleão. Você não adianta, meu pai. Porque o cara... Por que eu tô falando isso pra você? Pra você ficar tranquilo, tá? Mas precisa bem sair disso aí. O que acontece quando você faz isso com constância? Essa imagem que eu coloquei aqui é de propósito. Eles encostam, velho. E é de toda forma que você imaginar. Assim como na hora que uma pessoa fuma, encosta-se a boca na boca da pessoa quando traga, você acha que acontece o que quando você dá uma cuspidinha? Caolha fica na sua frente esperando. Porque o que acontece? É a reação química, energética, da hora que aquilo está, a energia condensada da coisa em si está bioquimicamente na transformação da saída. Então, por exemplo, já percebeu que logo após o término, é quando você volta à consciência, aquilo parece que acabou tudo. Então, é isso que vai acontecer. O problema é que esses espíritos, cara, eles conseguem sugar a gente de um jeito que você fica péssimo energeticamente e não percebe. E vai indo. Tem muita gente que daí não faz mal para ninguém, só fica o dia todo. Tem que se ligar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar disso, dá muito a sério, é uma mensagem muito forte. Não dá para você brincar com isso, é lei de frequência e sintonia. Chega uma hora que seu mentor chega do lado, ele não pode fazer nada, velho. Chega do lado, tá lá a desgrama ali sugando pesadamente, espíritos extremamente deformados às vezes, enlouquecidos, ensandecidos. Lembra que aqui a gente fecha o córtex pré-frontal, que a gente fica burro? Eles ficam mais ainda, velho. Estão no umbral, velho. Não tem corpo para os proteger, não. Aqui o corpo é um Rivotril, ele dá um mata-leão em você, tá? Lá não tem não. Pai, lá o cara, aqui quando você vai chacoalhar o gambá, o bicho pega para lascar lá. E você não vai conseguir se controlar. Eles vão lhe pegar. Cada frequência. Então, o que fazer? Precisa se pensar em um tratamento, tá? Você precisa pensar. Você tem que, às vezes, fazer um tratamento com... Você não vai conseguir, às vezes, sozinho, porque é muito difícil. É sério, é complicado sair desse negócio. Não é tem aplicativos, tem vários. Eu peguei alguns aplicativos aqui para vocês verem, interessante. Tá? Mas eles não são suficientes sozinhos, tá? Mas eles também têm um incentivo psicológico de uma comunidade e você fica vendo várias pessoas tentando a mesma coisa e você percebe que você não está sozinho no negócio. Percebe que é uma... Cara, a questão é a seguinte, não tem nenhum problema nas questões sexuais, mas na pornografia tem. Pornografia é uma droga. É uma inserção impossível de ser controlada. É preciso se afastar dela, e se afastando, até você não conseguir fazer, não precisar mais. Se você quiser fazer uma coisa, faça com a sua mente. Vai ser pesado? Vai. Mas não é suficiente, às vezes, para um espírito ficar te sugando, a não ser que você já tenha um processo obsessivo conectado a você. Certo? A não ser que você já tenha um processo obsessivo. Mas não é suficiente para o espírito ficar encostando em você, tá? Existem 3 coisas que acontecem isso. Você próprio sozinho, magneticamente, tá? Você entrando aí você entra, ao você fazer isso, o espírito que não é conectado a você vem
E a outra é você, independente de qualquer coisa, o espírito vem e ele incentiva a fazer isso após um processo já obsessivo de retorno. Ele já sabe que você faz isso constantemente. Talvez você está quietinho aqui, o cara já encosta. Aí ele sabe a hora que você vai fazer, como vai ser a energia. Ele abre um portal no seu quarto, já deixa aberto naquele local. Então você deita, talvez já deita com um negócio atrás de você, nas suas costas. Ele abre um portal atrás do seu computador. O assédio sexual começa por indução na região das costas, tá? Esse chakra da nuca aqui. Depois que você começa a receber a indução no processo da ele entra por aqui, ó. Um dos pontos forte na parte do mesencéfalo, bulbo e ponte. E aqui ele dá as entradas, você recebe o comando, ele libera pelo corpo e depois ele vai pegar o resto, quando não existe. Precisa que se ligar. Um encostou aí, se liga. É bem forte isso, tá? Ele se aproxima, você está vibrando, como eu falei, ou você pode estar fora da vibração, ou você pode receber. Nós não sabemos dizer se seu cérebro sozinho faz isso, provavelmente sim, ou se ele também faz induzido por espírito, provavelmente as duas coisas acontecem. Mas um cérebro viciado, ele vai fazer sozinho e vai chamar um espírito, ou o espírito, você vai estar em estado, às vezes não quer, o espírito encosta, ele recebe a indução e faz. Tá? Manuel Filomeno de Miranda, no Tormentos da Obsessão, escreve como o espírito obsessor e tudo sobre os encarnados na área da fragilidade moral. A sexualidade desregulada é um dos portais mais comuns, tá? É uma das coisas que mais pegam a gente, porque a gente às vezes banaliza. Eu brinco aqui, mas a gente não pode banalizar a seriedade disso que tudo está falando, tá? Porque é importante não brincar com coisas desse tipo aqui, tá? Apesar de eu deixar o assunto leve, eu gosto de deixar isso bem claro, tá? A energia que você perde é incrível, é muita energia. Não existe nenhuma energia maior do que a energia sexual. Então, o cansaço da energia, fora que organicamente, o que o seu corpo faz para poder repor o processo, né? Incrível. Você ter ideia, no seu corpo, no momento que você vai entrar em clímax, ele fecha um canal específico da parte urinária, enquanto você está fazendo, ele faz um processo, assim que você termina, ele abre uma excitação forte interna para passar depois e limpar essa região. Então você sente vontade de fazer xixi logo após, por isso é um sistema orgânico. Então tem um processo energético físico, energético de ATP, de gasto de ATP muito forte no seu corpo, e tem um processo de gasto energético de vampirização provavelmente fora dele. Então a gente não sabe o quanto que isso pode ser ruim para a sua pele, ruim para você. Eu não estou falando do sexo, repito, sexo com a pessoa que você gosta, você pode brincar constantemente, você vai ficar protegida. Ou, repito, nós não temos ninguém às vezes, nós temos que aliviar, não é possível, nós temos que... Não use pornografia. Profissional. Vou lhe ensinar a ser profissional. Chega aqui. Você vai fazer o seguinte. 5 minutos. 5. No máximo. Não passe muito disso. Tá com vontade, não consegue controlar. Você não usa pornografia, usa sua mente sozinha, sem nada. Não usa indícios, porque não cria radiações muito pesadas. Não é suficiente para densificar muito. Você sai daquilo, vai mente ativa, fazer alguma coisa criativa, vai para fora, para usar essa energia que é sexual, é muito incrível para a criatividade. Vai para outro lugar, para não permitir ficar controlado sobre isso. Então, a pornografia deve ser abandonada, tá? A não ser que você vai brincar com palavras, alguma coisa com a pessoa que você está do lado. Lembra que vocês se gostam, então vocês têm uma energia diferente. Aí, cara, chega a ser para o espírito, chega a ser dar nojo para eles, seres amorosos. Amor, eu te amo, ele. Ai, amor, eu te amo também. Me dá um tapa, ai, como eu te amo. Cara, chega a ser horroroso para um obsessor isso. Ele não gosta disso. É a energia que suja. Até a gente tem um pouco de nojo com casais melados. Vem cá, meu piquim-pico, oh, minha finfinca, oh, titica. É horroroso. Até a gente tem nojo disso. Se eu tenho nojo, você também que vê casazinhos assim. O obsessor tem mais ainda. Ele não gosta disso. A energia... Nós não temos nojo só porque... É porque é uma energia muito característica dos dois. É um negócio dos dois, cara. Você percebe... Não dá para entrar num troço desse. Você consegue se encaixar ali? Imagine que tem um casal, você fala, eu acho que eu vou fazer amor com eles. Não dá, velho. É um negócio muito melado, é só deles. É muito característico, é dos caras. Agora, se for um negócio mais perturbado, mais, sei lá,
Aí você, sei lá, em estado de loucura, um ser louco, ele já é capaz de pensar algumas coisas. Mas estado de mela-mela não dá, nem a gente dá, velho. Então, por isso que eu estou falando para você, o obsessor, ele não... Isso que você está vendo não é só psicológica, é uma energia verdadeira. É do casal essa energia, ela cria uma característica. Com a energia de amor transmitada pela forma como eles amam, ela não é interessante para o obsessor. Agora, infelizmente, não dá para você esmagar o golfinho com amor no banheiro. Não dá, eu me amo tanto. Oh, que amor por mim, acho que eu vou dar uma acabada agora. Não dá, você não vai conseguir dar um grau no maçarico com amor. Não vai conseguir mexer com a varinha de Harry Potter. Como é que é? Leviosa. Não vai conseguir. Por isso tem que... E nesse ponto, então... Eu estou falando isso, você vê que eu falo sério, eu beiro algumas coisas que são engraçadas, mas são lógicas. Então, o que você tem que fazer? Ser rápido, com pouca irradiação. Cara, se não tiver jeito, brinque. Só não use, porque a pornografia ela cria irradiações muito pesadas na aura. Cara, mata o problema na sua mente e sai. Por que acontece? Não é só por espiritual. O próprio cérebro não vai receber altas excitações, tem um limite para o que você pode fazer com a sua própria mente, entendeu? E você fica no mundo da sua própria criatividade. Então, assim, o caminho da saída eu já falei, tá? Como que a gente pode fazer? Cortar o acesso, identificar gatilhos, substituir, fazer, movimentar, terapia, grupos de apoio, aplicativos. Eu vou dizer alguns aplicativos aqui que eu anotei, ó. Brain Buddy, vou botar aqui no chat os nomes dos aplicativos, um a um, tá? Que são legais de olhar. Tem mais, não tem só esses não. Esse aqui que eu peguei, o Brain Buddy. O Kit que seria aqui? Vou botar em português. A Kit TR. Tem esse daqui também, o Covenant Eyes, o Fortify. Educação, essa aqui tem code, são pagos, tá? Você vai ter que pagar. Né? Nesse mundo de graça aqui é difícil achar coisa. A galera é foda. Eu acho que essas coisas tinham que ter tudo de graça. Você ajudava, que nem eu tento fazer com o aplicativo, para ajudar a humanidade. Então você ajuda a humanidade enchendo o bolso da galera. É assim que é. As coisas são. Tá? Esses apps, eles são... Deixa eu ver, vamos baixar um aqui. Deixa eu ver se eu baixo aqui o primeiro aí, o Brain Buddy. Porque alguns são para Android, tá? Outro aqui, ó, Brain Buddy, para vício em pornô, tá? Tem outro aqui, ó, para vício em pornô. Vou abrir aqui, a gente vai vendo juntinho aqui. Deixa eu botar aqui para não ficar perturbando aqui o foco aqui. Pronto. Tá baixando. Ele é suficiente? Não, você tem que buscar ajuda, tá? Você abre aqui, ó. Ó. Você está no lugar certo. Parar com a pornografia pode melhorar a sua clareza. Ó. Iniciar o que já é amigo, entrar amigo, sou não. Vou iniciar o quiz aqui. Olha que bonitinho. A Noruega pode alterar o sistema de recompensa do seu cérebro, tornando as alegrias do dia menos satisfatórias. Aquilo que a gente já falou aqui hoje, né? A Universidade de Cambridge, aqui, ó. Vamos lá. Com que idade consumo regular a pornografia entrou na sua vida? Aí você vai aqui. Aí você coloca, tá? Pá. Qual é a sua idade agora? Vamos lá, 48. Fazer a questão compulsiva de designação. Épocas, os 40 são épocas de mudança. Agora é um ótimo momento para assumir o controle da sua vida. Exatamente. Quero parar de fazer gol de uma mão. Bora lá. Com que frequência você vê pornografia, galera? Vou botar o máximo aqui, ó. Poxa, mais de uma vez por dia. A pornografia você se tornou mais gráfica ou extrema? Poxa, claro, papai, estou querendo agora só gnomo. A frequência ou duração do uso de pornografia aumentou com o tempo? Poxa, aí você vai aqui, ó, vê que interessante. Ele vai cuidar de você. É comum sentir pressão, vamos lá. Você vê pornografia para evitar o estresse? Vou botar sim. Para evitar o tédio? Sim. Tudo assim. Você vê para evitar a dor? Sim. Você já tentou limitar o consumo? Sim. Vê meu resultado, ó. Está fazendo meu resultado aqui. Você é um louco. Não aceitaremos você no nosso aplicativo. Seu louco de pedra. Mas é importante. Obrigado, Letícia, pelo carinho. Ajuda na faculdade. Tá? Vou abrir para as perguntinhas agora.
você expulso aqui, ó, a minha capacidade aqui, ó. Alta dependência de pornografia. Você se tornou dependente da pornografia, seu uso de pornografia aumentou com o tempo, você ainda é jovem, está motivado. Beleza. Consciência adquirida, agora vamos pagar, deve ser aqui. Sintomas, até que... Ó, botou uma mensagem pra gente aqui, ó. Até que você se torne um inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Bora lá. Selecionar sintomas, aqui você vai. Baixa libido, cansaço mental. Aí você vai colocando aqui, em algum momento ele vai pedir, ele vai fazer isso, vai pedir para pagar, né? Mas espero que seja gratuito. Aí vai ter uma comunidade, é bem legal, cara. Por isso tem você que fazer assim, é bom ter casos como esse que você fica, acompanha todo dia, você tem um incentivo, entendeu? Por isso que eu fiz o aplicativo também aqui, para a gente ter um incentivo, eu estou trabalhando nele constantemente, tá?